É bom errar num ambiente seguro para voltar a começar. Sim. Todos os dias é o primeiro dia, não é? Aqui tem-se vergonha de errar. Tem-se medo de errar. Não se assume que se errou. E não assumir que se errou é não assumir que se tem que recomeçar com força e com aprendizagem. Olá, bem-vindos à terceira temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre liderança e carreiras, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast O Céu é o Limite e hoje recebo na cadeira do líder Inês Rocha de Gouveia, presidente da Fundação Santander. Bem-vinda, Inês. É um Obrigada. Gosto. Da minha convidada neste episódio, pode dizer-se que já viveu muitas vidas dentro da mesma carreira. Formada em Gestão e Administração de Empresas, Inês Rocha de Gouveia iniciou a carreira na banca, a gerir cartões e contas, a medir resultados e a desenvolver produtos. Mas ao longo do seu caminho de mais de 3 décadas de carreira, foi percebendo que o verdadeiro impacto não se mede em euros nem em indicadores complexos, mede-se nas oportunidades que abrimos aos outros. Em Portugal e no Brasil, Inês Rocha de Gouveia construiu uma carreira a liderar equipas multiculturais e a impulsionar estratégias de transformação em áreas como daily banking, pagamentos e banca de retalho. Define-se como uma executiva de alta performance com alma de artista, apaixonada por pintura, viagens, mas sobretudo apaixonada por pessoas. Acredita que liderar é inspirar com autenticidade, rir com leveza e decidir com propósito. Está no Santander desde 2007 e nos últimos anos tem focado o seu trabalho na estratégia de impacto social da instituição financeira, liderando projetos com propósito nos pilares da educação, empregabilidade e empreendedorismo, com especial destaque para o papel do Santander Universidades na construção de pontes entre o setor financeiro, a academia e a sociedade. Desde julho deste ano que presida a Fundação Santander com a convicção de que a educação é o pilar capaz de recuperar o elevador social. Inês, muito bem-vinda à cadeira do líder. Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher um para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos mundiais de rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Isto é a Audi. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi conseguir o que nenhuma marca tinha alcançado: o título de campeão, com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. E o que parecia ser uma duna intransponível, afinal, não era areia a mais. Por isso, quando ouvir falar de uma marca automóvel que ultrapassa todos os seus desafios, isto é Audi. Comecemos pelo princípio. Quem era a menina que um dia a Inês foi? Como é que a sua infância a marcou e que valores a marcaram? Minha infância foi ótima. Que bom. É tipo, essa pergunta parece que voltei ao colo. Estou agora aqui numa coisa muito quentinha a falar. Eu sou a irmã do meio, somos 3 irmãos, com um pai muito apaixonado pela sua profissão e pelo seu hobby, e uma mãe muito artista. E com isso deu-nos muita liberdade. Somos 3 irmãos muito diferentes, como todos os irmãos. Eu, sendo a do meio, se calhar querer ser mais independente, deve ser característica da irmã do meio. Fui muito, muito feliz, muito preocupada em ter muitos amigos, em ter companhia. Portanto, sou uma pessoa gregária que gosta de ter companhia, e desde cedo foi isso. E desde cedo achava que queria ser artista. E, portanto, sempre que tinha um momento de reflexão ou de
estar, estava a desenhar qualquer coisa e, portanto, esta coisa do ser artista acompanha-me desde sempre. E é assim um abrigo, é um porto seguro que me guiou desde a infância até hoje. E, portanto, é engraçado ter isto, mas dá-me conforto. E, portanto, quando falo da minha infância, fico muito feliz. Como é que essa alma de artista vai parar à gestão de empresas? Isso é muito simples. Eu estava a estudar, estudei na escola alemã, e às tantas eu tinha amigos que desenhavam melhor que eu, pintavam melhor que eu, mas eu gostava tanto como eles. E havia aquela coisa do gostar e da performance, e a minha performance não era assim tão boa. E depois pensei, não, eu quero fazer uma coisa genérica. E o que é que eu quero fazer? Não sabia bem o que é que queria, fui para gestão porque era uma coisa genérica. E fui para gestão a pensar, não, eu posso sempre pintar quando quiser. E vou fazer vários cursos e várias outras coisas, e se não gostar, volto para trás, mas entretanto acabo o curso e tiro o curso de gestão, que ao princípio não gostei, mas depois comecei a gostar. Inês, diz-me que gostava de estar rodeada de muitos amigos e de fazer muitos amigos. Cresceu a sonhar ser líder de alguma forma ou a carreira que foi desenvolvendo permitiu-lhe essa descoberta ao longo do caminho? Foi a carreira que permitiu a descoberta, claramente. Até a minha consciência de ser líder é uma coisa tardia. Eu gosto muito sou muito curiosa, gosto muito de ouvir as pessoas, de achar graça às pessoas, gosto do encanto que as pessoas fazem, gosto de ler, mas também gosto de falar e de ouvir, e gosto de conhecer a história das pessoas. E, portanto, a minha carreira em gestão foi pessoa a pessoa. E depois foi ao longo da carreira que eu fui percebendo que de facto também gostava de liderar. Eu sou uma pessoa decidida e como gosto de pessoas e sou decidida, depois de repente é-se de facto líder. Fala muito de propósito e de impacto. Essa consciência nasceu cedo ou foi uma aprendizagem também? Nasceu cedo, mas como tudo na vida, tudo é uma aprendizagem. Nasceu cedo porque em casa, muito aquela coisa normal que nós todos temos de ajudar quem não tem tudo, tentar partilhar aquilo que se tem, e portanto isto foi alimentado em casa. Depois na universidade também fiz algumas ações de voluntariado e depois quando entro no mercado de trabalho isso para um bocadinho, caso e para um bocadinho e depois volta a começar porque volta, lá está, pelo meu interesse das pessoas e porque o propósito pode ser saber que está com sede e eu tenho que parar isto e lhe dar um copo de água. Não é um propósito de, portanto, o escutar o outro e ver como ele está e tentar agradar e tentar criar aqui um ambiente mais confortável também é um propósito. E depois começa portanto, eu começo a tocar as pessoas que estão ao meu lado e depois quero abranger mais e é isso, hoje em dia estou num ponto alto daquilo que eu gosto e é muito bom. Está no seu lugar feliz? Estou, mas eu estou muitas vezes não em lugares felizes. Eu gosto, normalmente gosto de onde estou, faço por isso. Inês, entra num banco para a área de cartões, não é? E lidera hoje uma fundação. Como é que foi este caminho até aqui chegar? Não esteve só em Portugal, andou pelo Brasil também. Eu formo-me e depois não queria, na altura em que me formei, as pessoas iam para consultoria e auditorias e eu não queria. Eu queria uma carreira internacional porque tinha feito a escola alemã e tinha feito muitos estágios lá fora. E depois eu fui para o grande consumo, em multinacionais. Achei que aquilo tinha pouca liberdade, era pouco criativo. Mudei achei, então não é produtos, não é embalagens que eu quero. Vou para serviços e fui para telecomunicações. E foi em telecomunicações que eu percebi que de facto em serviços tem-se uma parafernália de coisas para gerir maior. E gostei. E
e também desenvolvi áreas analíticas e a parte abstrata do que é prestar um bom serviço. E depois o BPI foi-me buscar e entrei no mercado de cartões, que é muito giro, e aí entra um bocado de propósito, porque assim, de facto, a banca e os produtos financeiros e um cartão facilita muito a vida às pessoas. É muito mais fácil comprar com cartão, é muito mais fácil decidir. E eu começo em cartões. Cartões é um negócio interessante, tem muitos detalhes e demoro muito tempo em cartões. Fico muito tempo, de 2000, depois em 2007 entro para o Santander ainda em cartões, e depois só quando vou para o Brasil é que eu começo a ter outras áreas que não pagamentos. E portanto é muito interessante viver um setor mais tecnológico, que mudou muito nos anos recentes, e a pessoa acompanhar e depois mudar de país e ver que aquilo ainda está mais acelerado, é um ambiente mais diverso, escala, né? mais escala, e isso dá um grande boost no nosso ponto de vista. Nós aumentamos muito as nossas perspectivas, e é nesse momento em que eu digo, calma, eu gostava de experimentar outra coisa outra vez. E tenho o privilégio de no Brasil, num mercado enorme, fazer projetos de captação e retenção de clientes. E aí foi muito interessante, porque há muita gente diferente, de classes sociais, de gostos, etc., atitudes, costumes, culturas, e aí comecei a fazer outros projetos, já mais vocacionado para clientes, mas sempre visão negócio, uma pessoa de negócio, ou seja, aumentar com planos de curto prazo, a 3 anos, etc. E depois regresso a Portugal, porque isto é muito interessante, a carreira é tudo, mas nós somos um todo, não é? A nossa carreira é sermos pessoa, sermos, no meu caso, mãe, ser mulher e ser profissional também, e ter hobbies e ter amigos. E dentro desta nossa carreira toda, eu cheguei a uma altura em que familiarmente e pessoalmente eu precisava de regressar. Não estava, achei que vivia numa bolha no Brasil, uma bolha social muito protegida, e precisava, para o meu filho crescer e para nós crescermos, era preciso regressar. Tenho a sorte de trabalhar no Santander, que é um banco grande, que eu telefonei, pedi para voltar, volta quando quiseres, portanto foi ótimo, e voltei. E o voltar é muito difícil. Ia-lhe perguntar isso. É Ia-lhe muito perguntar, difícil. por um lado, o que é que traz consigo dessa experiência no Brasil, e como é que foi esse regresso a Portugal? Porque são duas realidades completamente diferentes, não é? De dimensão cultural, de tudo. Sim. É assim, quando eu fui para o Brasil, tenho um episódio giríssimo que posso contar. Fui para o Brasil, achar que bom, fui escolhida para não sei o quê, e foi ótimo, ainda por cima foi tudo espetacular. E chego e te preparo uma apresentação na comissão executiva de lá, e estava eu a apresentar, e depois um dos administradores interrompe-me e diz: a Inês é morta. E eu penso, acabei de chegar, já estou a voltar. Tipo isto. E até pensei, que mal educado. Mas engoli em seco e continuei. E depois ele diz: está bem, eu concordo com o que dizes. E aquilo acabou, e eu saí e pensei, perguntei aos meus colegas, vou falar, então, isto quer dizer que vou voltar já? E eles: mas porquê? Correu lindamente, está ótimo. Ele disse: Inês é morta. E ele: sim, você é portuguesa, você não entendeu? Entendi o quê? A Inês estava a dizer que este era o status quo, tínhamos que mudar. E ele diz: Inês é morta. Sim, Inês é morta, isso já toda a gente sabe. Mas Inês é morta quer dizer que toda a gente sabe. Então isto é uma história da Inês de Castro. Que a Inês de Castro morreu, já não vale a pena porque ela morreu, tem que se passar para outro amor. E é uma coisa que se diz no Brasil que eu nunca tinha ouvido, e eu sou Inês. Portanto, ele estava-me a dizer que eu tinha morrido. Portanto, eu fui de choque cultural em choque cultural durante os primeiros meses, e a acelerar, a perceber coisas. E depois, quando eu volto a achar que culturalmente eu voltava para a minha zona de conforto, eu já vinha com uma aculturada de lá, a falar mais aberta, a ouvir ainda mais as pessoas, a dar atenção às emoções.
e vem-se para um mundo mais fechado. Ainda por cima, ter trabalhado no Brasil tem algum preconceito. Foste de férias para o Brasil e eu fui tudo menos de férias. Hoje em dia já não é bem assim, mas na altura era. E portanto foi muito difícil voltar, porque eu aqui as coisas andam, mas andam mais devagar. Lá anda muito acelerado e às vezes não anda. Parece que anda e não andou. E portanto as velocidades são diferentes. Não há muito menos diversidade aqui, porque o mercado é mais pequeno. Aqui não há a grande coisa, e eu acho que agora está a mudar um bocadinho. No Brasil, porque o mercado é tão grande, é possível errar. E aqui menos. E há uma coisa muito interessante lá que é obrigada Inês, eu tive o privilégio de errar contigo. Quando me disseram isto a primeira vez eu fiquei, o que é que isto quer dizer? Ou seja, é bom errar num ambiente seguro para voltar a começar. Sim. Todos os dias é o primeiro dia, não é? Aqui tem-se vergonha de errar, tem-se medo de errar, não se assume que se errou. E não assumir que se errou é não assumir que se tem que recomeçar com força e com aprendizagem. E portanto está a mudar, mas devagar. E portanto estes foram os dois grandes choques. Um mercado muito mais pequenino. Eu achava que vinha para a minha zona de conforto e eu já estava diferente. E já não estava assim tão confortável. Inês, falava dessa diversidade que é maior no Brasil do que é cá. Há dificuldades acrescidas para chegar ao topo num setor como aquele em que trabalha, que durante muito tempo foi dominado quase exclusivamente por lideranças masculinas, não é? Olhávamos para o setor da banca e basicamente eram homens no topo, homens em cargos de direção, homens em cargos de chefia. É mais difícil? Foi mais difícil esta caminhada? Sentiu isso alguma vez? É assim, não senti. Até chegar ao Brasil não senti de todo. No Brasil senti. Okay. No Brasil, quando eu estou a dizer que no Brasil é mais diverso, é porque existem mais classes sociais, existem mais etnias, existem uma população maior. Portanto, existe de tudo. Mas a sociedade lá e o setor da banca é mais masculino ainda. E aí senti senti muito aquela de o que é que uma portuguesa mulher está aqui a fazer. E tive que conquistar o meu lugar. Coisa que nunca tinha sentido aqui em Portugal. Aqui em Portugal, o que temos que puxar mais as mulheres e as mulheres têm que acreditar mais que são capazes. Porque os homens não têm essa coisa. Os homens são capazes, ponto. Ou acham isso. Nós achamos que ainda precisamos de um bocadinho, ainda não estamos prontas, ainda não. Pronto. E nós precisamos nadar fora de pé. Portanto, nós precisamos de ir mais longe. E nós vamos tão longe ou mais do que os homens. Portanto, é só uma questão de. Nós também temos uma questão de atitude. Tive a sorte, por onde andei, de ser sempre bem tratada, ter sempre oportunidade. Então, no Santander é claramente a oportunidade para mulheres. E nós agora estamos a lançar um programa para liderança no feminino e portanto nós queremos muito que de facto as mulheres sintam com toda a segurança o que realmente são, não é? São tão líderes ou melhores líderes do que um homem. Inês, o que é que mudou para si neste caminho que fez até à presidência da Fundação Santander? O que é que mudou para mim? Tanta coisa. Eu, como estava a dizer, eu sou uma pessoa muito positiva. E é raro, é difícil eu identificar os momentos em que tive que não gostei. E, portanto, eu estou sempre a fazer para estar feliz e estar alegre e gostar daquilo que estou a fazer. Quando chego e participei na construção da Fundação, eu achei, assim, um privilégio, uma gratidão. Ou seja, são sentimentos que eu, se calhar, na carreira não tinha. Esta história, ganhar a gratidão de nós estarmos a trabalhar em impacto social
mostrar como se transformam a vida das pessoas, já não é só ajudar, é transformar, é um privilégio sobremaneira, porque nós estamos a pensar a longo prazo, estamos a pensar num mundo melhor e estamos a colaborar para que esse mundo seja melhor de uma forma decisiva. E isso é um enriquecimento brutal. Portanto, mudou de eu estar grata por ter conseguido chegar até aqui, estar no sítio certo e preparada para tal, e rodeada de uma equipa espetacular. Tem dito por diversas vezes que a educação é o pilar que vai recuperar o elevador social. O que é que temos que fazer e o que é que estamos a fazer para que isso se traduza em prática? Bom, com estas tendências todas, com a inteligência artificial, a mudança climática, a pressão demográfica, a multiculturalidade, várias culturas viverem no mesmo sítio, cada vez em sítios mais apertados e mais pequenos, tudo isto são pressões enormes em que e são muito rápidas. E, portanto, a única coisa que nós como pessoas temos mesmo nosso é a capacidade de inventar, a criatividade e aprender. E, portanto, isso é que nós temos que fazer. E aprender não é uma etapa da nossa vida, é uma constante. E, portanto, se nós não aprendermos constantemente, nós não estamos a criar as oportunidades para nós evoluirmos. E, portanto, é este que nós achamos que é a educação, e é por isso que eu digo que a educação, melhor educação e mais educação para todos, vai nos permitir ser um mundo melhor, com mais oportunidades, mais capazes de tirar o melhor proveito para sermos mais felizes. E é esta nossa capacidade inata, mas que tem que ser cultivada, de aprender e estar sempre a aprender, é isso que nos vai levar mais longe. Fala-se, eu tenho essa ideia em Portugal, muito de educação, pouco dessa aprendizagem ao longo da vida de que a Inês fala. Como é que podemos, no fundo, democratizar esta prática de aprender ao longo da vida? Bom, eu acho que há aqui duas coisas muito importantes. As pessoas, o indivíduo, a procurar aprender. Portanto, é uma questão de atitude. Normalmente as pessoas não se lembram, não está top of mind ainda. E aí, por exemplo, nós no Santander temos uma coisa que é o Santander Open Academy, uma plataforma online com diversos cursos gratuitos, desde a liderança, a como utilizar a inteligência artificial, Excel, inglês, etc. São tudo cursos gratuitos, uns online, outros assíncronos, outros presenciais, para que as pessoas possam aprender. E não é pouco, hoje em dia já existem mais de 400 mil pessoas em Portugal a usarem estes serviços. E, portanto, as pessoas estão predispostas a aprender e gostam de aprender. E depois repetem esta aprendizagem. Mas, por outro lado, e como sabe, o nosso tecido empresarial são de pequenas e médias empresas e, portanto, as empresas também têm que introduzir na sua cultura que aprender, a formação, é tão importante como as horas de trabalho, ou mais importante. E, portanto, se eu sozinho estou desperto para a aprendizagem e a empresa onde eu estou a trabalhar também o valoriza, eu assim consigo somar e, de facto, trabalhar mais. Porque isto é, há as escolas, não é? E as universidades e o setor público e tudo isto para ensinar. As empresas têm que ajudar, as fundações como nós, o terceiro setor, têm que arranjar plataformas para não haver barreiras e para conseguirmos que de facto toda a gente consiga investir no melhor de si, que é a capacidade de aprender e ter mais conhecimento. Os jovens portugueses, Inês, são dos mais qualificados da Europa e muitos deixam o país ou estão subaproveitados em empregos abaixo das suas qualificações. O que é preciso, no fundo, fazer para reter talento num país que forma muito, mas depois aproveita pouco? É assim, eu acho que os grandes talentos que vão para fora depois até regressam, não é? E regressam ainda mais bem formados. Não podemos esquecer disso, não é? E, portanto, o mundo é aberto e é bom que seja grande. E é bom que a gente tenha isto em perspectiva, que bom nós formarmos e também que estamos cada vez mais a formar estrangeiros e que os nossos bons talentos que são formados aqui ou lá fora
depois tenham o mundo para passear e para colher e voltar quando quiserem e ajudarem a transformar o país. Portanto, é bom este livre trânsito, onde nós conseguimos claramente estar bem. E é muito bom que Portugal, com as boas faculdades que tem, seja no pódio do conhecimento. Isto é muito importante, porque isto, em traços gerais, atrai muito. Voltando ao nosso talento que sai, que sim, sai. As empresas, para o reter, há aqui uma coisa muito importante que os nossos jovens recém-licenciados, muitos deles têm, que é, e eu acho que já se falou aqui em alguns podcasts também, que é a procura de o propósito. Cada vez mais jovens formam-se e querem entender porque é que eu vou trabalhar. Eu estou a trabalhar e estou a ajudar o quê? Qual é o meu lugar no mundo? E o lugar no mundo não é só receber um ordenado para poder ir de viagem com os meus amigos. Também é. Mas é muito mais o que é que eu estou a ajudar, o que é que eu estou a transformar, estou a fazer um mundo melhor. E eu acho que quando nós, nas empresas, no mundo corporate, percebermos que a atração do talento também é porque somos uma empresa responsável, porque somos uma empresa comprometida com a sociedade, isto é um intangível que atrai muito talento, tanto nacional como internacional. Ou seja, nós, sendo um país com esta maravilhosa qualidade de vida, ímpar, ter empresas que atraem que têm esse propósito, ajuda muito a retenção de talento. E claro, esse talento que já cá está dentro, o mais velho e o novo, de facto nós temos de trabalhar, temos que inovar, temos que ser mais competitivos para depois também os salários serem maiores, não é? E portanto todo este é um grande conjunto, mas que nós temos, que eu acredito muito, que é muito bom este livre trânsito e é muito bom o patamar onde nós estamos, é que a nossa educação é muito boa. E, portanto isso é muito bom, isso atrai também de fora. Inês, falou na questão dessa geração mais sénior que já cá está. Essa geração mais sénior enfrenta também desafios no mercado de trabalho, sobretudo porque tem necessidade, muito mais do que tinha no passado, de se manter ativo durante muito mais tempo. O mercado de trabalho está preparado para estas pessoas? Para esta geração, por exemplo, mais de 50? Eu acho que é muito interessante ver. Houve uma altura que as organizações estavam muito preocupadas com a idade média dos seus colaboradores. Eu acho que as empresas têm que se renovar, não é? Os colaboradores têm que ser um reflexo da sociedade e dos clientes que servem. E, portanto, se a demografia e Portugal está a envelhecer, logo as empresas também têm que ter esse reflexo. Começam a haver mais planos, mas estamos... é um problema novo. E, portanto, como novo que é, ainda estão a haver... Por exemplo, nós na Fundação apoiamos diversas soluções de pessoas mais velhas, como eu tenho mais de 50 anos e não me sinto de todo mais velha, pessoas para a minha idade. E é o que é. Mas acho que nós temos que nos reinventar e é muito nós. E se nós já passamos por tanta coisa e conseguimos vencer tanta coisa, então vamos vencer mais esta etapa, porque nós somos super úteis, mas somos muito mais úteis se nós identificarmos que eu tenho que começar de novo, eu tenho que aprender isto, eu tenho que me reciclar, eu tenho que ser boa no digital, eu tenho que perceber como é que se utiliza a inteligência artificial. Ou seja, não nos tornarmos obsoletos nós próprios. Quanto mais velhos formos, claro, mais na crista da onda temos que estar. E depois também somos nós, se nós é que temos o poder de decisão nas empresas, somos nós também que temos que impulsionar e criar esse bem-estar para que exista uma pirâmide equivalente aos clientes em que nós servirmos. Porque se é uma empresa só para jovens, também percebo que o conjunto de pessoas seja mais. Sim. Competências, falando nessa necessidade cada vez maior que temos de ter uma postura de lifelong learners, né? De aprendizes, eternos aprendizes ao longo da vida, que competências é que, na sua perspectiva, Inês, vão ser particularmente críticas aos trabalhadores do futuro? O que é que precisamos, onde é que precisamos de nos focar para não nos tornarmos obsoletos rapidamente no mercado de trabalho? Eu acho que
nós temos mesmo que nos focar nas nossas competências socioemocionais. Ok. Mas não é tanto nos hard skills, mas sim na nossa capacidade de comunicar, criar empatia com o outro, conseguir resolver problemas complexos, ou seja, pôr-nos lá à frente a pensar como é que eu resolvo o problema de hoje. E portanto é comunicar, a liderança, a criatividade, resolver problemas complexos, são este tipo de... E claro, temos que conhecer as ferramentas digitais, como é óbvio, mas não é nada, é muito mais fortalecer-nos nestas competências mais, que antigamente se chamava soft skills e hoje são crucial skills. Sim. São muito mais essas competências que são a resiliência, a nossa fortaleza emocional, são muito mais importantes do que dominar a programação ou o Excel ou as fórmulas químicas. Isso A tecnologia já consegue dar uma ajudinha, não é? vai dar uma ajuda. Grande até. Grande. Inês, como é que o setor privado pode ser um parceiro real da educação e não apenas um financiador dessa educação? Por um lado, o setor privado procura talento. O setor privado sabe também, não estou a dizer que é só quem sabe, mas sabe também o talento que precisa. Isso. E, portanto, qual é a formação que esse talento tem que dar? Portanto, tem que estar muito próximo da academia que está a formar este talento. Portanto, há aqui uma proximidade de transferência de conhecimento, ou seja, a academia tem que falar com o setor privado e o setor privado com a academia para encontrarem o talento futuro. E depois os privados também, e aqui também o terceiro setor, tem que ajudar ativamente na forma de como é que os projetos inovadores de novas formas de educar, novas formas de aprendizagem são implementadas para que sejam mais sustentáveis, para que avancem, ou seja, que sejam mais profissionais nisto e que cheguem a mais pessoas. E eu acho que o privado agrega muito. Okay. Educação, empregabilidade e empreendedorismo são os 3 grandes pilares, no fundo, da Fundação Santander. Nos dias de hoje, qual é o mais desafiante para quem gere? São todos muito desafiantes, todos muito interessantes, cada um com o seu detalhe. Acho que a educação nas escolas e a educação nas universidades, na academia em geral, está-se a repensar, está-se a transformar aceleradamente. Nunca houve tantos congressos e tantas conferências sobre educação. E na empregabilidade é esta mudança de cultura. Os conteúdos estão lá, as universidades estão-se a adaptar e, portanto, é esta mudança de cultura que nós temos que democratizar e chegar a mais. E o empreendedorismo, talvez num mercado mais pequeno como o nosso, tenha um twist de mais difícil, porque há o empreendedorismo de uma pessoa com a tecnologia fazer uma ideia inovadora e fazer a sua empresa, as startups, e nós temos que acelerar as nossas startups e temos uma posição ímpar, boa, para impulsionar. É um país com boas comunicações, uma boa infraestrutura tecnológica, com um bom talento e, portanto, estamos a animar este setor a crescer em empreendedorismo e em scale-ups e depois unicórnios portugueses, ou seja, estamos a acelerar, mas também temos que acelerar o empreendedorismo dentro das empresas. Esta ideia que eu no início estava a falar do errar, fazer um plano, ter um objetivo muito claro, ou uma ambição, um objetivo, um plano, planos de ação, fazer, avaliar, voltar atrás, fazer, avaliar. Isto é uma atitude de empreendedora. Saber exatamente a quem servir, o que é que a gente tem que fazer para resolver aquele problema e arregaçar as mãos e fazer. E voltar atrás e fazer até estar perfeito. E isso é uma atitude que se tem que trabalhar também nas empresas. O que é que lhe tira o sono na liderança diária da Fundação? O que é que mais a preocupa? Nós agora estamos a fazer um projeto que eu gosto imenso, que é a educação em 2050.
Uhum. Ou seja, lá à frente, para termos um mundo melhor, O que é que o precisamos? que é que seria? Isto tira-me o sono, porque e é tão bom o momento em que eu estou, é por isso que eu estou mesmo feliz, que é, eu estou a pensar a muito longo prazo. Uhum. Ou seja, por ser uma pessoa e por a sociedade em que vivemos é muito positiva, é muito é tão bom termos o privilégio de queremos ser mais felizes e estamos a construí-lo. E então tira-me o sono de eu não saber bem como é que nós vamos materializar isto e quais são os insights e as propostas que nós vamos dar para sermos mesmo mais felizes. E portanto, é um bom não sono, É um bom motivo para um não bom ter motivo sono. para não sonhar, porque nós estamos a construir a nossa felicidade e é muito bom. Mas também, às vezes, tira-me o sono de saber que as pessoas com quem eu trabalho não estão tão bem, ou Sim. precisam de mais um apoio, ou querem ir mais longe e eu não estou a conseguir, ou porque não puxei por elas quando devia ter puxado, e às vezes isso também, essa parte tira-me mais o sono do que... Propriamente a gestão cotidiana Sim. do projeto. Inês, como é que se mede o impacto real de uma fundação? É o número de pessoas que impacta? É a mudança de mentalidade que promove? A transformação social que consegue dinamizar? O que é um indicador de sucesso para o trabalho de uma fundação? Neste momento, há que assumir que nós medimos de duas maneiras. Uma é o dinheiro que nós investimos na comunidade e outras pessoas que nós tocamos, ou seja, que têm os nossos cursos, as nossas bolsas, etc. Essa é a forma mais simples. Por exemplo, nós nos últimos 3 anos, ou seja, dos 3 anos da Fundação, investiu 21 milhões de euros na comunidade e há mais de 300 mil pessoas que beneficiaram de uma educação melhor, de mais acesso à educação, seja ela a educação, empregabilidade ou empreendedorismo. E, portanto, estes é um número fácil de dizer. O que nós precisamos de dizer é, e temos, por exemplo, nos projetos que nós apoiamos no Early Education, nas escolas, nós sabemos quanto é que nós reduzimos em termos de negativas, ou quanto é que nós reduzimos em termos ou quanto é que aumentámos a média das notas. Mas sabendo, mas isto é todo um processo. E, por exemplo, na empregabilidade nós medimos a variação de salário ou a mudança na carreira, mas isto é medido projeto a projeto. Ou seja, portanto, nós não somos um mero financiador, nós somos parceiro. A Fundação tem vários parceiros e acompanha a performance destes parceiros e faz challenge. Ou seja, sabendo que, por exemplo, a Carnegie Mellon Universidade fez uma associação cá, nós estamos todos muito contentes porque está a Universidade a Ciências e Tecnologia, a Nova de Ciências e Tecnologia, a Faculdade de Ciências e o técnico juntos com o Carnegie Mellon e estão a fazer pós-graduações. Espetacular. As academias juntas e com algumas empresas como professores. Bom, o que é que nós estamos a medir? Essas pessoas que fizeram os cursos mudaram de carreira. Onde é que estavam e onde é que estão? E, portanto, com o Porto e o ISEP e a Câmara do Porto, também estamos a medir esse tipo de mudança de carreira. Temos outras que damos bolsas para concluir o curso. Vai demorar muito tempo a saber, de facto, o impacto, não é? E, portanto, o mais fácil é medir quanto é que eu investi e quantas pessoas é que eu apoiei. Agora, a minha capacidade transformadora ainda mede-se mais a longo prazo, e demora mais tempo. Sendo que nós também queremos transformar e queremos testar coisas. Por exemplo, nós estamos a impulsionar e achamos que, como eu estava a dizer, uma das competências cruciais é a nossa criatividade. Temos que fomentar, e temos que fomentar desde pequeninos. E, portanto, nós estamos a testar coisas, tanto nas escolas como nas universidades, etc. E vamos ver depois o que é que vai dar. O impacto. Inês, na sua perspectiva, o que é ser líder em tempos de mudança como aqueles que vivemos atualmente? Mudança acelerada. Bom, eu acho que eu vou falar da minha liderança e dos líderes que me inspiraram, não é? Eu acho que mais do que nunca temos de ser transparentes e, portanto, temos que conhecer as equipas e temos que tentar, não é conhecer toda a gente, mas aqueles que estão mais próximos, conhecê-los e ter a garantia que estas pessoas conhecem as pessoas que lideram também.
Portanto, nós temos que ser transparentes e conhecedores das pessoas em que estamos, porque se eu não conhecer o background, o envolvimento, se é casado, se tem filhos, se não tem filhos, se está a passar um mau bocado, se não está, se está saudável, se não está, eu não o conheço e, portanto, não lhe consigo não consigo liderar. chegar a ele, não é? Não consigo liderar. Portanto, e tem que haver uma grande transparência, porque assim, nós temos que nos rodear de pessoas que sabem mais que nós. E, portanto, nós temos que assumir que não sabemos tudo, mas temos que ter a consciência e a clareza de dizer para onde é que nós queremos ir. Não sabemos bem como, e é por isso que temos estas pessoas que nos vão ajudar a descobrir o caminho para chegar ali. E, portanto, para além da transparência, tem que ser uma pessoa que estuda, como se diz no Brasil, antenada, ou seja, saber mais ou menos o que é que se está a passar no mundo e saber navegar nesta incerteza. E eu acho que isto são as grandes... Conhecer bem a equipa que se tem, 360, onde é que se está na organização que se está, e depois ter toda a transparência de se dar o que sabe, o que não sabe e lidar com isso. Nós falamos muito de inovação, mas muitas empresas em Portugal ainda lideram como se vivessem nos anos 90, basicamente. À margem dos avanços da tecnologia e até das boas práticas de liderança e de gestão de pessoas. Como é que se quebra este ciclo, Inês? O que é que na sua perspectiva falta à liderança portuguesa? Bom, nós temos, por sermos um país com tantas pequenas empresas e com um interior e um litoral relativamente separado, nós precisamos mesmo, e estamos aqui a fazer um grande esforço, de um roadshow e termos com várias parcerias para que, de facto, estas empresas investam em mais, na sua profissionalização, em mais conhecimento de gestão e em mais conhecimento de técnicas de liderança e técnicas de responsabilidade e técnicas de sustentabilidade. Porque não há mal nenhum fazer-se como o avô fez. Mas se calhar somos mais felizes e temos mais tempo livre e se calhar fazemos ainda melhor do que o avô fez se tivermos a tecnologia ou se tivermos as pessoas certas ou se nos unirmos a outros. E, portanto, eu acho que aqui cabe-nos a nós todos desafiarmos as empresas que nós conhecemos ou que nós de alguma forma interagimos para também se juntarem, mas principalmente terem mais acesso à formação, não terem medo. A formação é para todos e ganha-se mesmo conhecendo mais. Temos um programa grande e estão quase todas as grandes empresas com a nova SPE, que é o Nova Voice, em que se tenta, com mentoria, com várias formas de chegar às PMEs para que as PMEs o líder da PME às vezes parece que não, isto não é para mim. Não, é mesmo. A formação é para todos. A formação é para todos. E, portanto, isto sim, eu acho que, por exemplo, se nós formos a outros países, e na Europa tem muito disso, o ser artesanal, o ser o tradicional, é muito bom e não podemos perder isso. Mas tem que haver o twist de ser mais moderno, mais inovador, mais diferente. Dizem-me que a Inês tem um enorme sentido de humor e que não dispensa uma boa gargalhada. O humor é uma ferramenta de gestão e de liderança? Não há dúvida. Gosto imenso de rir. Normalmente até tem graça. Hoje em dia trabalhamos todos em open space e quando se passa pela minha área somos mais ruidosos, rimos mais. Para mim é fundamental estar bem disposto, rir, ser alegre. Tenho sentido de humor, acho que sim. Desbloqueia imenso. Desbloqueia quando as coisas estão mais tensas, uma gargalhada quebra o gelo. Ver as coisas do ponto de vista positivo quebra o gelo. Às vezes quando se bloqueia, uma gargalhada resolve. Também ajuda. E portanto ajuda sempre. E é sempre aquela pitada de sal que ajuda sempre. E é uma coisa que me vem natural. Portanto, se é natural e é bom, porque vamos lá. Inês, qual foi o desafio mais difícil de superar que já enfrentou e o que é que ele lhe ensinou, no fundo? Eu acho que
para mim foi o mais difícil foi quando voltei do Brasil, como disse há pouco, que vinha vinha com uma falsa ideia, achei que era o país que estava igual e não estava, e que eu estava igual e não estava, e tive que voltar a construir a minha carreira no Santander, para onde voltei. E portanto, por um lado, foi difícil eu perceber que tinha que ir escolher Foi difícil porque por duas coisas. Uma, de repente eu tenho uma organização que me estava a dizer: escolhe o projeto, faz. E eu de repente nunca havia sempre um problema que eu ia resolver. Não, agora eu ia ver qual era o problema que eu queria resolver. E, portanto, eu estava a dizer: isto é espetacular, é um grande privilégio, mas foi muito inovador para mim e foi difícil. Onde é que eu começo? Onde é que eu começo? Foi difícil, mas foi muito bom. Portanto, foi um nó muito difícil de desatar, mas muito gratificante e muito bom, e que acelerou e que me deu credibilidade e que me fez crescer muito. Foi um grande motor, um grande acelerador, e que eu só tenho a agradecer, e que foi muito bom para mim, mas foi difícil. Numa missão no Quénia, disseram-lhe que se fosse um animal seria uma leoa. Revê-se nisso. O que é que há de leoa em si, Inês? Há de leoa porque eu protejo muito as minhas crias, sou muito... as leoas vão à caça, são elas que caçam, não é? Portanto, eu também gosto de ir à caça, gosto de ir buscar as oportunidades. Eu gosto de ir à frente a buscar as oportunidades para trazer para casa, para se resolver e para alimentar a minha equipa de bons projetos, de boas coisas que os realizem. E portanto, sou uma identificadora de oportunidades e sou a problem solver, porque chego a casa e coisa. E depois a leoa, como nós aqui dizemos, não é mãe galinha, mas é uma leoa, uma protetora. Ou seja, eu quero muito que a minha equipa possa errar, possa testar, possa avançar, protejo-os sempre, mas sou muito desafiadora também. E portanto é esse da leoa, e eu achei muito giro. Inês, o que é que a inspira? Inspira-me a felicidade, a busca da felicidade, a minha e daqueles que me rodeiam. Obrigada, Inês, foi um gosto tê-la nesta cadeira do líder. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de João Luís Amorim e Salomé Rita. Tivemos connosco Inês Rocha de Gouveia, presidente da Fundação Santander. Da minha parte é tudo. Se tiver sugestões, dúvidas de carreira ou temas que gostasse de ver tratados neste podcast, envie-me um e-mail para océoelimite@expresso.empresa.pt. Eu regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, fique bem, já sabe, o céu é o limite. Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos mundiais de rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Isto é Audi. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi conseguir o que nenhuma marca tinha alcançado: o título de campeão, com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. E o que parecia ser uma duna intransponível, afinal, não era areia a mais. Por isso, quando ouvir falar de uma marca automóvel que ultrapassa todos os seus desafios, isto é Audi.